Pronto. Gente, agora a gente vai falar de algo extremamente importante. A gente viu a SAI voltada para o cuidado. Agora a gente vai voltar para a SAI, né? Falar da SAI enquanto um método extremamente importante para a gestão. E a gente sabe que a gestão é algo intrínseco à enfermagem, né? A enfermagem é responsável pela gestão do setor saúde, de um modo geral, né? Pela gestão do cuidado. E a SAI ela é um instrumento extremamente poderoso para a gente levantar problemas e avaliar, né, essas situações. Por isso que chama de diagnóstico situacional. Bora lá. Então, a SAI ela é um instrumento poderoso para o gerenciamento da assistência de enfermagem. Por quê? O trabalho da enfermagem, ela tem se direcionado da seguinte maneira, ao longo dos anos, né? Para organizar o cuidado do paciente, a partir da sistematização de técnicas, da organização de técnicas, né? A organizar o ambiente terapêutico, porque a gente tem que estar avaliando e percebendo como está o ambiente que ocorrerá, né? O cuidado implementado ao paciente, e bem como organizar os agentes de enfermagem, né? Organizar fazer o treinamento dos nossos profissionais, porque é a equipe de enfermagem, enfermeiros e técnicos, tem sempre o líder, não é isso? Então, a SAI nos ajuda a perceber tudo isso como um mecanismo importante para o gerenciamento das nossas ações, né? Então, por isso que a enfermeira torna-se responsável, né, para coordenar todas as atividades essenciais, gerenciais, organizar o ambiente e liderar as pessoas neles inseridas. Se você perceber, é quem vai correr atrás do fisioterapeuta, quem vai correr atrás do nutricionista, quem vai correr atrás do biomédico, do médico, quem vai mediar o processo, né, de prescrição de medicamento e solicitar a farmácia e avaliar aquela prescrição e fazer o aprazamento, em verificar as falhas dos nossos técnicos, implementar medidas, né, para eles estarem fazendo o treinamento e melhorar, observar o ambiente para ver se tem um problema na parede, um problema no teto, um problema na luz, um problema no chuveiro, um problema no leito, enfim, né? Tudo somos nós, e são as enfermeiras e enfermeiros que fazem. Né? E para isso, para a gestão e para o gerenciamento ser eficaz, a gente tem que se pautar em modelos de gestão que, que é voltado para a qualidade da assistência, para a qualidade do gerenciamento. A gente tem que ter em mãos instrumentos técnicos próprios de gerência, pautados na avaliação do nosso serviço, né? Devem ser utilizados como ferramentas para organizar tanto o trabalho no ambiente quanto os recursos humanos. E o diagnóstico situacional, ele é esse instrumento maravilhoso e poderoso, tá? Então, a SAI, como nós já sabemos, é uma metodologia assistencial utilizada para aplicar os conhecimentos técnicos e científicos na implementação do cuidado, mas também no gerenciamento da assistência de enfermagem. Então, a gente aplica a SAI, essa metodologia maravilhosa, tanto para os cuidados, quanto para a nossa prática gerencial. Ai, quase tossi aqui. Então, a SAI, ela traz para a enfermeira, ela direciona, né, aquilo que devemos seguir. Ela dá uma definição do papel e do espaço de atuação, né? E como a SAI é um método e ela guia adequadamente, com princípio, meio e fim, o que deve ser feito, o que não deve ser feito, ela nos dá um respaldo técnico, científico e teórico, né? A SAI ela nos dá esse espaço, então ela nos ajuda a não ir para a intuição, mas nos ajuda a ir para a organização, para se pautar na ciência, né? A SAI esse respaldo científico para a gente. Porque você não vai mais, eu acho que deve ser feito isso. Não é eu acho que deve ser feito isso, é o que deve ser feito. Eu levanto problemas, avalio, respaldo teórico e tecnicamente e implemento o quê? Um plano,
um plano de mudança, né, para organizar os problemas. Então, não é nada da intuição do que eu acho, mas é do que deve ser feito a partir de o quê? De um método que tem o seu princípio, seu meio e seu fim. Os métodos e as estratégias de trabalho, eles deverão ser utilizados para identificar situações de saúde ou doença, subsidiando ações que podem contribuir tanto para a promoção, quanto para a prevenção, quanto para a recuperação, até a reabilitação da saúde do indivíduo, da família e da comunidade. Implantar a SAI, ela nos ajuda a realizar mudanças no modelo assistencial vigente, e para isso requer que a gente tenha habilidade de gestão e de assistência, né? E como é que eu vou ter habilidade de gestão e assistência? Estudando, analisando, tendo bom senso, tendo senso crítico, tendo criticidade clínica, né? Tudo isso é que vai nos ajudar. E para que a SAI seja implementada, né, no âmbito do gerenciamento, além de adquirir habilidades para contemplar todas as etapas do processo, a enfermeira tem que conhecer o ambiente do qual trabalha e a equipe com que ela trabalha. E quais as estratégias para implementar a SAI do ponto de vista gerencial, Pablo? Primeiro de tudo, o ambiente ele deve acolher e proporcionar segurança, conforto e privacidade. Então, é importante a gente reconhecer e saber o espaço em que a enfermagem está sendo prestada. Depois disso, o planejamento e o gerenciamento, ele vai depender de um conjunto de informações. E aí, a partir daí, você tem que levantar todas as informações daquele ambiente, dos profissionais que estão ali, dos pacientes que estão ali. Quer ver um exemplo? Uma corrida de leito. O que é corrida de leito, Pablo? É quando vocês vão aprender nas práticas, né? O que acontece? O paciente tem lá, você vai ter a passagem de plantão. Na passagem de um plantão de um turno para o outro, ou de um plantão para o outro, que muda-se as equipes, o que acontece? Você faz a corrida de leito. Depois que você passa, você vai em cada leito fazer os levantamentos principais de todos os pacientes. Então, esse é o momento que você está o quê? Iniciando o seu diagnóstico situacional do ponto de vista de plano de gerenciamento. Por quê? Você vai ver quais as necessidades do paciente naquele dia, não só as necessidades fisiopatológicas, mas, por exemplo, se tem exame para marcar, se o medicamento acabou e tem que pedir na farmácia, se o leito dele está com problema, se ele vai estar de alta, se não vai. E, então, o, a corrida de leito, ele é um instrumento voltado para a parte de vista, para a parte de diagnóstico situacional, ou seja, do ponto de vista gerencial das nossas ações durante aquele plantão de 12, de 6, 12 ou 24 horas. Meninas, tudo bem até agora? Érica, Tarlane e Flávia. Ok, gente? Tudo certo. Vamos continuar. Deixa eu ver. Então a gente tem que ter uma construção, para a construção de diagnóstico situacional, ele tem que estar concomitante com a escolha do nosso referencial teórico, para poder fundamentar. Ou seja, que referencial teórico é esse, Pablo? É tudo aquilo que vai dar embasamento para a gente não fazer nada aleatório, nada da nossa cabeça. Então, a enfermeira, ao realizar o diagnóstico situacional, terá dados para analisar os conceitos de saúde, a pessoa, o ambiente e a enfermagem. E, a partir desta análise, selecionar a teoria da enfermagem. Como assim? Mostrar para vocês aqui. Ixi, passei demais. Vamos voltar. Vamos lá. E aí, como é que ela vai analisar dentro desse processo de conceito de saúde, quem é a pessoa que cuida da saúde, em que ambiente está sendo realizado, que esse cuidado de enfermagem deve ser prescrito? Aí você realiza o diagnóstico situacional. Ou seja, primeiro de tudo, para realizar, você tem que avaliar quais os entraves para você implementar a SAI naquele seu ambiente. E aí, se você tem dificuldade, isso é um exemplo, né? De diagnóstico situacional. Você precisa implementar a SAI no seu ambiente de trabalho.
né? Mas aí a SAI do ponto de vista assistencial. Então, o que que você vai fazer na hora de implementar as dificuldades que você tem de plantar a SAI ali para aqueles pacientes no seu ambiente de trabalho? Você vai fazer o diagnóstico situacional, você vai ver quais os entraves, as dificuldades e barreiras que dificultam a implantação, tá? Depois você faz o levantamento e registra todas as dificuldades, você vai para cada dificuldade estabelecer um plano de ação. Ou seja, o que eu vou fazer para melhorar esse problema ou minimizar esses fatores? E aí, após você realizar isso, você implementa todo esse plano de solução e de minimização de fatores, e a partir disso você tem o seu diagnóstico situacional. Ao final dessa aula, eu vou dar um exemplo de um caso que eu vou fazer com vocês. Então, aí você vai. Então, tem algumas perguntas que são chaves para o diagnóstico situacional, né? Para você chegar e perceber o problema e implementar medidas de mudança. Primeiro, você vai perguntar: por que se faz esse trabalho? Como este trabalho é feito? Quem faz esse trabalho? Onde se faz o trabalho? Quando esse trabalho é feito? Porque com essas perguntas você consegue delimitar todo o trabalho que está sendo feito naquele ambiente, né? E aí você vai ver se o trabalho está sendo feito adequadamente, quem é a pessoa que está fazendo, essa pessoa está fazendo correta, ela sabe fazer o trabalho, essa pessoa como é que eu vou dizer? Essa pessoa, ela sabe quando deve ser feito. Então, quando você faz sempre essas perguntinhas em cima de um trabalho, de um problema, você consegue adequadamente o quê? Implementar medidas de solução para modificar os problemas, né? Por isso, isso é algo importante porque ela tira a questão da chefia e nos torna líderes. Você deixa de culpabilizar o seu por exemplo, o técnico que errou, mas você faz o quê? Você estabelece e implementa medidas para esse erro não acontecer, porque mais do que punir, é evitar que o erro ocorra. E para os erros não ocorrer, você precisa fazer o quê? Você precisa ver por que ele está acontecendo, como está acontecendo esse erro e quais os planos para poder modificar. E aí entra as atividades de educação e saúde, que são extremamente importantes, né? As de educação continuada, para os profissionais. Ok, pessoal. Até agora sim, né? Ninguém deixou dúvida. Vamos lá. Quais são as fases do diagnóstico situacional? Primeiro de tudo, levantar dados. Você vai observar e levantar todos os dados e analisar. Quais dados são positivos, quais dados são negativos. Desses dados negativos, né? Eles estão possibilitando problemas graves, né? Quando eu falo problemas graves, não é problema só de saúde do paciente, problemas no ambiente de um modo geral. Se sim, você emite o diagnóstico situacional. O que é emitir esse diagnóstico situacional? É um relato de todos esses problemas e quais os problemas que tem e quais situações negativas que esse problema tem causado. Porque não é só levantar problemas e dizer, tem esses problemas e está desestruturando o ambiente. Sim. O que é esse problema? Quais os aspectos que estão desestruturando o ambiente. E aí essa é a missão diagnóstica situacional, né? Que é a anotação do problema e a delimitação do que o problema está causando. Depois disso, você prioriza ações, que é a quarta etapa, ou seja, depois que você emitir o diagnóstico situacional com as falhas, você vai delimitar as ações que vão o quê? Que vão possibilitar a melhoria dessas falhas. Aqui é exemplo que eu já dei para vocês. Então, aí o que que acontece? Vou mostrar esse exemplo aqui, porque eu já ia mostrar outro que era mais interessante. Exemplo, você vai fazer um diagnóstico da situação da saúde coletiva da comunidade que você trabalha enquanto gestora de unidade básica de saúde. Aí você vai levantar os dados, o segmento territorial, qual a área de abrangência, processo de saúde e doença, né? Quais são as principais endemias, quais os processos de adoecimento daquele local,
Depois você vai ver a infraestrutura, o processo de trabalho, as ações. Você vai, ou seja, identificar unidades, recursos físicos, recursos humanos, recursos materiais. Esses são os dados, de um modo geral, né? Independente, positivo ou negativo. Você vai levantar os dados da situação. Depois você vai padronizar as atividades. Nessa padronização das atividades, aqui entra o quê? Aqui entra a análise dos dados, a emissão do diagnóstico situacional e a priorização das ações. E aí você vai conhecer o perfil do campo de trabalho e que é seu campo de trabalho enquanto enfermeira, né? E do usuário, que é a unidade básica de saúde. E aí, junto com a sua equipe, você vai se embasar cientificamente e fundamentar as ações, né? E deixar elas formalizadas para melhorar o processo de saúde e doença, do processo de saúde coletiva daquela unidade. Você vai verificar os problemas e, se houver necessidade, criar uma identidade, né? Individualizar o serviço, sistematizar as atividades. Desculpa, gente, só o seu. Peraí. Individualizar as atividades, os serviços, sistematizar todas as atividades, né? O que é sistematizar as atividades? Deixar tudo organizado. Por quê? Porque vai que as atividades elas não estão feitas organizadamente. E aí, o que, que você pode fazer para deixar as atividades organizadas? Criar um POP, um plano operacional padrão, descrever todas as atividades a serem feitas e o que? E descrever como devem ser feitas, o que fazer e como deve fazer. E logo depois treinar a equipe sobre essas ações. Então, esse é um exemplo de como a SAI pode ajudar no diagnóstico situacional, tá? Vou mostrar outro daqui a pouco. Então, quando depois você avalia esses resultados implementados, os resultados, né, do diagnóstico situacional, você tem indicadores, você tem indicadores que te permitem avaliar, por exemplo, várias questões. E esses indicadores te mostram a qualidade do seu serviço, mostra se seu serviço está qualitativo ou não. Exemplo que você pode estar avaliando a taxa de incidentes, as anotações, se estão de boa qualidade ou não. Se existem taxas de absenteísmo, ou seja, de faltas ao trabalho, né, geralmente por doenças ocupacionais. Se existem problemas muito graves causados por profissionais de saúde naquela unidade. Se existem problemas de falha de assistência, se existe doenças endêmicas naquela comunidade, o que você pode fazer para melhorar as doenças endêmicas, né? Tudo vai depender de vocês. E esses indicadores, ele vai te ajudar a controlar a qualidade, né? Vai te dar, além de dar a qualidade, vai te mostrar que tem um controle de qualidade mais fidedigno. Você não vai ser da tua cabeça, você registrou, você anotou, você delimitou parâmetros, né? E implementou o quê? Uma avaliação que te mostrou o quê? O que você pode fazer para melhorar aquelas situações. E tudo isso depende do trabalho de equipe, porque sem trabalho de equipe você não tem um diagnóstico situacional que é fidedigno. E aí o diagnóstico situacional, ele está dentro disso aqui, né? De uma somativa de estratégias. Por quê? Porque a gestão e a nossa gerência, né? A gerência a partir da SAI, ela é uma soma de estratégias. E o diagnóstico situacional, ele é esse método dentro da SAI que vai te ajudar ao quê? A fazer uma gestão qualitativa. Por quê? Essa gestão qualitativa a partir do diagnóstico situacional te leva a planejar estratégias, né, de medidas, de mudanças positivas no ambiente, te possibilita avaliar continuamente, te possibilita estar em relação o tempo todo com sua equipe, a ter um trabalho de equipe. E, por fim, é uma ferramenta que te dá o quê? Respaldo de gestão, de gerenciamento, né? E mostra para a sua equipe, para a equipe multiprofissional, que você não está fazendo nada da sua cabeça, mas é algo técnico, científico, respaldado. Ok? Ok? Sim ou não? E aqui é a referência, tá, gente? Ok.
Vou agora abrir aqui para vocês, tá? Um diagnóstico situacional a gente vai fazer aqui agora, antes de concluir. Um minutinho. Só vou abrir aqui, viu, gente? Um minutinho. Deixa eu achar aqui, rapidinho, um minuto. Achei. Tá abrindo. É isso mesmo, viu? Tarlane. Concordo com você em gênero, número e grau. Rapidinho, deixa eu ver aqui. É porque eu achei um, mas eu quero é outro. Rapidinho. Eu achei aqui. Eu só quero é, achar um outro. Que são 4 diagnósticos situacionais. Achei 3. Eu só quero mais um. Quero dar um exemplo para vocês. Bem legal. O exemplo é legal. Vai ser mais fácil para vocês entenderem. Rapidinho. Não tô achando. Deve ter ficado no meu computador lá da faculdade. Cadê a primeira unidade? Eu não achei não. Vamos fazer esse daqui, esse que eu achei mesmo. Vamos lá. Estão vendo, gente, ou não? Tá vendo alguma coisa? Então, meninas, eu vou parar a apresentação aqui e vou abrir o outro. Não, agora eu vou abrir o diagnóstico. Ó, eu vou ler esse caso clínico e aí vocês vão ver como é que eu vou fazer, tá? Vamos lá. Estão vendo agora? Diz aí, gente, sim ou não, por favor. Pronto, sim. Vamos lá. Olha esse caso. Modelo. Foram prescritas 18 gramas de pipercarcilina e tazobactam, né, tazocin, de infusão contínua, em um setor de terapia intensiva que não possui plantonista todos os dias, onde a enfermeira aprazou sem observar e ou questionar a prescrição, visto que a dose não era habitual. Cabe ressaltar que a dose terapêutica diária do medicamento a um paciente adulto com função renal e hepática normais é 18 gramas, que é muito próxima da dose tóxica para tratamento de sepse pulmonar. E, por sua vez, o serviço de farmácia também não observou e ou questionou o valor da dose prescrita a ser dispensada, encaminhando a mesma ao setor solicitante, onde, por mais de uma vez, a enfermeira realizou a conferência sem nada de diferente. Então, espera aí, deixa eu só consertar aqui.
Deixa eu começar de novo aqui, porque teve um errinho, tá? Então, foram prescritos de 12 gramas, 18 gramas de piperciclina e tazocin, né, de 6 em 6 horas para infusão contínua em um setor de terapia intensiva que não possui plantonista todos os dias, onde a enfermeira aprazou-se observar e ou questionar a prescrição, visto que a dose não era habitual. Cabe ressaltar que a dose terapêutica diária de um medicamento a um paciente adulto com funções renais e hepáticas normais é de 15 gramas, que é muito próximo da dose tóxica para tratamento de sepse pulmonar. Por que sepse pulmonar? Aqui é um antibiótico. E, por sua vez, o serviço de farmácia também não observou e ou questionou o valor da dose prescrita a ser dispensada, encaminhando a mesma ao setor solicitante, onde, por mais de uma vez, a enfermeira realizou conferência sem nada de diferente observar, separando as doses para cada horário aprazado. A equipe de técnicos de enfermagem administrou a dose prescrita, conferindo a prescrição sem também questionar, e esta ação se repetiu por mais 2 horários, até que o paciente evoluiu com... TV, eu esqueci que eu botei TV. Ah, com taquicardia ventricular, né? E a taquicardia ventricular é um tipo de arritmia, e sangramento pulmonar que culminou em seu óbito. Observaram a superdosagem apenas quando o profissional de enfermagem de plantão perguntou à equipe médica sobre a dose prescrita no dia anterior da medicação, enquanto checava as medicações utilizadas de RCP. Por que fez RCP, né, reanimação cardiopulmonar? Porque ele fez um tipo de arritmia e fez uma parada cardíaca, né? O que já era tarde. Gente, abra os áudios de vocês para a gente conversar um pouquinho. Estão entendendo? Entenderam o caso? Sim. Sim. Uhum. Então, já que eu quero que me ajude aqui, vamos lá. Perceberam alguns problemas? Flávia, pode falar. Oi, prof. Percebeu algum problema no caso? Peraí. Aham. Percebeu. Assim, Uhum. por cima, o que você percebeu de problema? Ele foi. Ele tava com sepse pulmonar, se não me engano, foi? Não. Diagnóstico situacional, a gente não fala de problema de doença. Ah, verdade. A gente não fala de problema de doença, tá? Levantamento de dados. A gente vai levantar os dados. Esses dados a gente vai falar o quê? A gente vai observar o quê? A gente vai olhar o contexto, sem olhar os pontos negativos. O que a gente vai olhar aqui nesse levantamento de dados, né? Que é a primeira parte do diagnóstico situacional. O ambiente era o quê? Era setor de UTI, plantão. Aqui está dizendo se é plantão noturno ou diurno. Não. Ah, professor, é porque é totalmente diferente lá do outro, quando a Havia gente equipe faz. multiprofissional, sim, eu falei, diagnóstico situacional é gestão. Eu dei um exemplo, estou falando, gente, diagnóstico situacional é gestão. Não tem nada a ver com diagnóstico de doença, não tem nada a ver com cuidado, tem a ver com a gestão. Você vai, enquanto enfermeira, você não vai ser só assistencial, você vai ser gestora, tá? Então você tem que olhar todos os problemas. Lembra que eu falo, a gente tem que olhar ambiente, tem que olhar se o profissional está fazendo certo ou errado as coisas, tem que conferir o que o paciente precisa, não só de cuidado, mas de todo o esquema de ambiente, observar o que os profissionais, os nossos colegas estão fazendo, né, da equipe multiprofissional, e verificar se é certo ou não, entendeu? Então, por isso que a gente tem que olhar o ambiente. Então, vamos lá. Quais levantamentos de dados? Entender que é um setor de UTI, que aqui tem uma equipe multiprofissional, e que envolveu o que o esquema, né? Envolveu o que o caso retrata problemas com a administração de medicamentos a um paciente com sepse pulmonar.
botar 14 também. Então, aqui, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu estou simplesmente fazendo um breve relato, um breve resuminho desse caso clínico, né? Porque eu estou levantando meus dados para eu ter noção, né? E aí agora eu vou botar a segunda fase é análise dos dados, né? Gente, está entendendo? Aí agora que eu fiz o levantamento dos meus dados, eu vou analisar esses dados. Tá. Foram problemas na administração de medicamentos. Quais problemas? Aí eu vou colocar. Primeiro de tudo, né? Prescrição de medicamento para sepse com superdosagem. Dosagem errada. Segundo problema, falha do enfermeiro em verificar a dosagem na prescrição. Falha do enfermeiro, não, falha do farmacêutico na dispensação do medicamento pela farmácia. Outro problema, falha do enfermeiro em verificar, que a gente confere, a gente tem que saber que o enfermeiro ele tem que conferir a prescrição antes de solicitar o medicamento e depois que o medicamento chega da farmácia, em verificar a prescrição novamente quando na chegada do medicamento prescrito. Falha do técnico na administração por não ter conferido errada. Deixa eu ver, falha do técnico na administração do medicamento por não ter conferido o que? A dosagem. E aí, deixa eu ver se tem mais outro problema. Não, foram esses. Entendendo, gente, até agora? Meninas, diagnóstico estacional é difícil, a maioria perdeu a aula. Entendeu, gente? Tarlane, fique tranquila com as notas do P, meu amor, que elas vão ser entregues aos docentes semana que vem, viu? Já foi avisado os professores. Flávia, Tarlane e Érica, dúvida, gente, até agora sobre essa montagem do diagnóstico que eu estou fazendo? Sim ou não? Emissão do diagnóstico situacional. Após verificar as falhas nas condutas da equipe multiprofissional, vê-se negligência por parte deles.
visto que todos estão envolvidos diretamente na administração de medicamentos e não perceberam a falha na superdosagem, provocando reação de hipersensibilidade tóxica, reação de hipersensibilidade tóxica medicamentosa no paciente, ocasionando o óbito. Esse é o meu diagnóstico situacional. E aí, o que que acontece? É as ações. O que eu vou fazer para, enquanto enfermeiro, coordenador do setor, para evitar que esses problemas ocorram? Porque, na verdade, esse problema ocorreu por falha, porque o enfermeiro sabe. Então, atividades, educação continuada, uma equipe multiprofissional, convidando um representante de cada segmento da equipe envolvida para ministrar um curso sobre o papel de cada um na administração de medicamentos, né? Deixa eu ver. Comunicar a coordenação geral sobre o problema ocorrido. E aí, o que que você vai fazer da educação continuada? Deixa eu ver. Abrir um inquérito, sindicância, na verdade, para levantar os responsáveis. E aí, pronto. Esses foram os dois que eu pensei rapidamente, mas podem ter outros, como é que fala? Outras ações. Eu pensei na educação continuada porque, a partir do momento que você chama um farmacêutico, ele vai orientar, um farmacêutico, né, para palestrar, esse farmacêutico, ele vai orientar quem? Ele vai orientar o farmacêutico de como ele deve conferir a prescrição. Porque uma coisa assim, gente, esse erro por quê? Uma coisa é um medicamento novo, outra coisa é um medicamento de rotina, que já sabe, é algo do dia a dia, então não tem como não errar, né? Outra coisa é algo novo, outra coisa é algo do dia a dia. Aí a gente entra, pode questionar a receita do médico, com certeza, o enfermeiro e o farmacêutico têm respaldo para questionar essa receita, por quê? Primeiro, porque a gente administra e a gente atrasa e é responsável pela administração do medicamento, a equipe de enfermagem. E o enfermeiro, ele tem esse nível superior e tem o acesso a conceitos de farmacologia para isso, né? Então, a falha do enfermeiro foi nisso. Quando o médico deu a receita, ele tinha que falar, do fulano, ó, a dosagem está errada, dosagem máxima, está acima da dosagem máxima. Reveja isso aí, não é comum do setor. Pronto. O médico consertou, você vai para a farmácia, aí cada um não vai errar. Mas se você não confere, tá? Se você confere o médico e você não fala com o médico, não percebe o erro e deixa isso adiante, o farmacêutico ele tem que olhar e falar: epa, tá errado. Voltar e questionar. Porque é um vendo o outro, vendo se o outro falhou ou não. Porque para evitar que chegue ao paciente
e o paciente não receba essa dosagem e morra como aconteceu, né? Então, é um processo contínuo que todo mundo foi responsável, e aí eu tenho que o quê? Tenho que falar, tenho que fazer uma educação continuada com o enfermeiro, o que ele deve olhar, com o técnico, o que ele deve olhar, e com o médico, porque ele falhou também. E aí, após a sindicância que o hospital realizar, ele vai chamar devidamente o quê? Os responsáveis e ver as demais penalidades para cada um. E essa educação continuada sendo feita com todos vai chamar a atenção dos demais para quê? Para que eles também se atentem e não faça esse mesmo, não tenha esse mesmo erro. Meninas, entenderam? Entenderam, gente? Ah, sim, achei que eu estava sozinho. Estão aqui. Entendeu, Érica? Você disse que não, depois disse que sim. Eu vou salvar, gente, e vou mandar também esse modelinho para vocês, viu? No Moodle. Meninas, meninas, oiê. Oxe, Tarlane, libera seu áudio. Libera seu áudio e pergunta. Gente, libera o áudio e pergunta, é bem mais fácil. Oi, Pablo. Oi, Fala. tá me ouvindo? Tô. Tipo assim, ó, acontece um caso desse numa rede hospitalar, né? Aí agora o gerenciamento, o gerenciamento chama a equipe toda ou só com Ai, gente, como é que eu vou fazer a pergunta aqui? Eu tô Você quer saber que nesse caso específico, a gerente de enfermagem, né? chama a Ou a equipe gerente de toda ou setor, só com as pessoas que aconteceu o o que caso? vai acontecer? São duas coisas. Vai chamar restritamente as pessoas que aconteceu o caso, conversar, orientar, vai encaminhar para a coordenação geral, né, do hospital, acima da gerência, para fazer a sindicância. Ao passo que você vai preparar uma atividade de educação continuada com os outros profissionais que não estavam envolvidos no caso, para quê? Para fazer um treinamento para prevenir os novos erros. Nesse treinamento, você não vai expor quem errou, você não vai expor o problema, vai tratar do problema como algo que, né? Como uma coisa, a gente hoje vamos falar sobre esse assunto, sem precisar tocar. E nisso vocês vão falando, entendeu? Porque aí você não expõe. Entendeu, Tarlane? Entendi. Pronto. Tô até anotando aqui. Conversar separadamente com os envolvidos, procurar saber motivo da falha, motivo da falha e da negligência. Aí eu já deixo aqui. Entenderam, pessoal? Posso concluir a atividade?
concluir. Interromper a gravação. Gente, vou deixar tudo no mudo hoje, viu?